Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor já tem cuidado de tudo. Sabemos que desde o momento onde nós abrimos nossos olhos nessa manhã, levantamos da nossa cama, o Senhor já tem todos os nossos dias escritos, o Senhor já sabe aquilo que vai acontecer, então nós já te agradecemos, Senhor. Porque independente da nossa vontade, independente daquilo que nós planejamos, a nossa esperança e a nossa confiança está em Ti, Senhor. Nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos trouxe. Nós te agradecemos, Senhor, porque o momento do louvor foi um momento abençoado, o momento da oferta foi um momento abençoado. Nós pedimos também que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Senhor, eu repreendo agora, pelo poder e autoridade do Espírito Santo, de Jesus, toda a investida de Satanás nessa manhã. Eu declaro, em nome de Jesus, caído por terra. Eu declaro Satanás agora soltando mentes, abrindo ouvidos, abrindo os olhos espirituais. Toda a palavra jogada, toda a maldição que foi lançada sendo cancelada nesta manhã em nome de Jesus. Declaro, Senhor, que a presença do Espírito Santo és bem-vinda aqui. O Senhor tem liberdade para agir em nosso meio, Espírito Santo. Nós te damos honra, te damos glória, te damos louvor e adoração, Pai, porque só o Senhor é digno. Que todo homem que vier a se levantar seja, Senhor, rebaixado, porque nós queremos cada vez mais nos diminuir, para que o Senhor cresça e o Senhor apareça. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é Seja Igreja. Amém. O irmão Samuel trouxe aqui uma palavra falando que a igreja ela é responsável por tirar a maior parte das pessoas das drogas, da rua, do mundo, e de fato essa é a nossa missão de transformar vidas. Seja igreja não é simplesmente algo... Eu não sabia que ele tocava teclado, eu achei que fosse o William que estava aqui. Seja igreja não é simplesmente você sair da sua casa e chegar até um culto aqui no domingo, sentar e assistir a palavra. Inclusive é algo que nós chamamos de sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é algo que se parece com verdade, é pregado como se fosse uma verdade, mas que na verdade é um engano. Na verdade é uma mentira que foi colocada para nós e nós entendemos isso e carregamos isso para a nossa vida como se fosse uma verdade. Então um sofisma é algo que foi colocado para nós e nós entendemos aquilo e carregamos aquilo como talvez um estilo de vida, como uma verdade que está sendo pregada, como uma verdade que nós estamos buscando. Então quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de prédio, desde o começo, nós já estamos sendo ensinados, talvez de uma forma errada. Talvez você é um novo convertido. Talvez você ainda nem se converteu. Mas desde que você nasceu, você já escuta as pessoas falando, nós precisamos ir para a igreja. Aliás, o Brasil ele foi brigado de nós. O Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses trouxeram o cristianismo para o Brasil. O cristianismo católico. Então já foi ensinado desde o início de que a igreja é um prédio e nós precisamos frequentar essa igreja. Então se tornou cultural nós sairmos da nossa casa no domingo e ir para a igreja. Seja para a missa, seja para uma igreja evangélica, seja para outro tipo de religião. Então o que é a igreja de fato? Será que é o prédio que nós estamos habitando? Será que é um culto que nós estamos assistindo? Será que nós entendemos o que de fato é a igreja? Será que nós estamos sendo igreja? Ou será que nós estamos cumprindo uma tabela? Ou será que nós estamos caindo no engano, caindo num sofisma e acreditando que aquilo que nós estamos fazendo de fato é a única coisa que precisa ser feita? O nosso cérebro ele tende a buscar as coisas fáceis. Nós não queremos nada difícil. O nosso cérebro ele entende que aquilo que é difícil, nossa, dá muito trabalho, eu não vou fazer, mas eu quero alguma coisa fácil. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é como se fosse um campo gramado, verde, bem grande. Você já viu aquele campo? Quando você passa por alguma fazenda, alguma chácara, alguma coisa, sempre tem aquele campo gramado grande. E se você reparar, ele tem um caminho, que geralmente são onde os animais passam, ou aonde as pessoas passam para ir trabalhar, passam para ir até algum outro lugar. Então se eu passo por um caminho uma vez, o campo está verdinho. Eu vou parar e eu vou olhar para onde eu vou. Eu estou aqui, eu preciso chegar lá do outro lado. Se eu for por aqui, talvez é mais difícil. Se eu for por
aqui, talvez é mais fácil, eu vou por aqui. Eu pego o caminho mais fácil. E se eu pego sempre esse mesmo caminho, aquela grama ela vai se quebrando e ela vai formando um caminho. E dificilmente eu vou mudar esse caminho depois. Porque eu descobri que aquele caminho é o caminho mais fácil. Então se eu chego num lugar onde já tem um caminho trilhado, se eu chego num lugar onde já me deram uma direção, falando vai por aqui, eu provavelmente vou por aquele caminho. Então quando eu não fui ensinado desde pequeno o que de fato é igreja, e se eu fui ensinado que ser igreja é frequentar o culto, é frequentar um prédio de domingo, eu vou passar a minha vida inteira fazendo a mesma coisa. Talvez eu nem saiba o porquê. É um exemplo da vaca, por exemplo. A vaca ela não sabe por que ela acorda, por que ela dorme, ela simplesmente existe. A vaca ela acorda, come, dorme, ela não sabe por que ela existe. Nós não podemos ter simplesmente a cultura de chegar no prédio e falar, eu vou lá hoje porque eu preciso ouvir a palavra. E talvez você saia daqui e você nem lembra qual palavra foi pregada. Quantos e quantos cultos eu já não sentei, a palavra foi pregada, e depois quando eu cheguei em casa, eu pensava assim, o que foi pregado mesmo? Não lembrava. Então eu não posso ter essa cultura de simplesmente frequentar um prédio achando que aquilo vai me levar para o céu. Como eu estava falando, o nosso cérebro tende a pegar caminhos mais fáceis. Então se o meu cérebro entende que o que eu preciso para ter a minha salvação é frequentar um prédio, é isso que eu vou fazer. Mas Jesus ele nunca pregou falando, vocês precisam frequentar um prédio, vocês precisam frequentar um culto, seja no sábado, seja no domingo. Ele nunca falou isso. Os ensinamentos de Jesus não têm sido esse. Só que o meu cérebro entende que está tudo bem, é muito mais fácil. Se eu quero a minha salvação, basta simplesmente eu sair da minha casa no domingo, eu frequentar um culto todo domingo, e aí talvez no dia que eu morrer eu vou estar salvo. Por quê? Porque eu frequentei um culto. Lembra daquele dia que estava muito frio? Lembra daquele dia que estava chovendo? Estava dando vendaval? Mesmo assim eu saí da minha casa e eu fui até a igreja. Talvez se a gente chegar diante de Jesus, Jesus vai olhar para nós e falar assim, eu nunca te vi. E isso é forte, meus irmãos. Será que se a gente continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo, será que no dia que a gente chegar diante de Jesus, nós vamos ser recebidos de braços abertos? Ou Jesus vai olhar para mim e para você e vai falar assim, eu nunca te vi. E isso eu não estou falando, talvez você não tenha familiaridade com a Bíblia. Eu não conheço todos aqueles que estão aqui. Talvez você nunca leu essa passagem que eu falei. Mas há uma passagem escrita na Bíblia que Jesus fala, eu nunca te vi. Ah, mas Senhor, em seu nome eu profetizei. Em seu nome eu coloquei as mãos, os enfermos foram curados. Em seu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai olhar para aquelas pessoas e vai falar, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Não é por mim, não é pela minha autoridade, não é por aquilo que eu faço, que eu consigo, por exemplo, expulsar o demônio de uma pessoa endemoniada. Não é porque eu sou forte, não é porque eu consigo segurar a pessoa, não é porque eu falo alto. É pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Ele não precisa de nenhum de nós para fazer aquelas coisas. Mas nós temos o privilégio. E Ele nos deu esse privilégio de participar da boa obra dele. Então, eu não quero e eu não posso passar a minha vida inteira sem entender o que é ser igreja. E simplesmente achar que aquilo que eu estou fazendo vai me levar para o céu. Sendo que pode ser que não esteja me levando para o céu. Quando nós falamos de um sofisma, o líder de comunicação, de marketing e propaganda de Hitler, ele falava uma frase que é assim, uma mentira dita por 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então muitas coisas nós ouvimos e se torna para nós uma verdade, se torna para nós um sofisma. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade para que isso não nos leve talvez a um caminho da perdição. Nós precisamos entender o que é ser igreja. O que eu preciso fazer para ser igreja. E deixar de acreditar que aquilo que é mais fácil é o que
levar talvez para o céu. Alguns anos atrás, infelizmente, a palavra de Deus vem sendo distorcida. E eu estou falando no âmbito geral. Eu não estou falando somente de outras religiões. Eu não estou falando, por exemplo, somente da Igreja Católica, que pregou até alguns centenas de anos atrás que você podia comprar um terreno no céu. E a gente não pode olhar para os nossos irmãos que são talvez de outras religiões, apontar o dedo para eles e falar: você não vai para o céu, porque você segue uma religião e uma ideologia errada. Sendo que dentro da igreja evangélica, que nós chamamos de evangélico, tem muitas coisas erradas. Aquilo que a Igreja Católica fez há centenas de anos atrás, a Igreja Evangélica vem fazendo também de uma forma diferente, talvez com outras palavras. O Evangelho vem sido vendido. As igrejas deixaram de pregar o verdadeiro Evangelho, porque é a teoria da prosperidade, porque você pode, porque você consegue, porque para Deus nada é impossível, e mesmo que você não faça nada, você consegue, porque em Deus nós temos todas as coisas. O Evangelho verdadeiro deixou de ser pregado. Arrependa-se. Volte para Jesus. Esse Evangelho deixou de ser pregado. E nós como igreja falhamos nisso. E quando eu digo nós como igreja, não são os pastores que estão aqui em cima. Não é o prédio da nossa igreja. Não é a Paz Church. O que eu digo são que nós, cristãos, tementes a Deus, que estamos da porta para fora, temos falhado em pregar o Evangelho. Temos deixado de pregar o verdadeiro Evangelho. Nós não precisamos simplesmente sair da nossa casa, vir para o culto, para assistir uma palavra, para dar a sua oferta. Nós não queremos, eu já preguei isso no domingo passado, eu acho, que eu fiz o apoio. Nós não queremos o seu dinheiro. Nós não queremos. Infelizmente, hoje tem muitas igrejas que só fazem o que fazem para levantar recursos. Para mim, de verdade, meus irmãos, nada importa. O nosso principal intuito de estar aqui é levar vidas para Jesus. Diante de Deus, quando nós chegarmos, Deus vai perguntar para nós: quais são as pessoas que você pregou o Evangelho? E eu de verdade, meus irmãos, não quero chegar diante de Deus e olhar assim e falar assim: cadê aquele irmão que frequentou todos os cultos e que hoje não está aqui? Não quero, meus irmãos. O que não é uma igreja? Para a gente falar o que é a igreja, nós precisamos entender o que não é uma igreja. A igreja ela não é esse prédio. A igreja não é um edifício. A igreja não é esse prédio que nós estamos. A igreja não é o prédio do centro histórico. A igreja não é o prédio da esquina. A igreja não é um prédio. Nós podemos muito bem nos reunir nas casas. E nós fazemos isso. Nós nos reunimos nas células, nas casas. A primeira igreja que foi feita, eles não pregavam em prédios. Eles pregavam nas ruas, eles se reuniam nas casas. No ano de 2018, em janeiro de 2018, Deus me deu uma palavra e eu preguei isso daqui. E naquele dia, eu me lembro muito bem como se fosse hoje, eu falei: vai chegar o dia que nós seremos proibidos de estar aqui, sentados no prédio da igreja pregando a palavra. E nós temos visto os noticiários, não vai demorar para a gente ser proibido de pregar o Evangelho aqui. Alguns países já proibiram. E se você acha que isso é impossível, pode olhar a Coreia do Norte. Cuba tem proibido. Nossos vizinhos. E não vai demorar muito para ser proibido aqui no Brasil também, meus irmãos. Não vai demorar. Então nós não podemos nos apegar simplesmente ao prédio da igreja. Nós não podemos criar a cultura de que para nós sermos ministrados, para nós sermos igreja, nós precisamos estar simplesmente sentados aqui. Nós precisamos estar fora. Nós somos igreja. Nós não estamos em uma igreja. Então, a igreja não é um prédio. Nós não podemos nos limitar a ter um espaço para isso. A igreja também não é um ponto de pregação. Vocês não vieram aqui para me ouvir hoje. Vocês não vieram aqui para ouvir um louvor hoje. Vocês não vieram
dar o dízimo e a oferta de vocês. E vocês não vieram aqui porque vocês não têm o que fazer na casa de vocês. Vocês vieram porque eu tenho certeza que vocês querem transformação. Vocês buscam transformação. Eu busco transformação todos os dias. Desde o dia que eu reconheci Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu venho sendo quebrado e transformado dia após dia. E a vida do cristão, a vida do crente, ela não é uma linha reta, ela não sobe, ela tem altos e baixos, meus irmãos. Altos e baixos. Talvez hoje você está aqui cheio do poder, cheio da força, cheio de fé. Ou talvez você está aqui hoje, você nem sabe o porquê. Talvez você está todo quebrado hoje. Talvez você está todo moído. Talvez você já nem tem mais fé. Talvez você está aqui hoje buscando um milagre. Eu não sei qual é a sua condição daqui hoje. Mas a vida do crente, ela não é uma linha reta, meus irmãos, e está tudo bem. Não tem problema se hoje você está aqui muito bem ou se hoje você está aqui muito mal. O importante é que você reconhece que você precisa de mudança. Eu reconheço todos os dias que eu preciso de mudança. E eu luto contra eu mesmo todos os dias, dia após dia. Eu luto contra eu mesmo. A igreja ela não é um hospital. Vocês já ouviram falar? A igreja é um hospital. Já ouviram falar isso? E quantos de vocês gostam de ir ao hospital? A não ser que você trabalhe em um deles. E mesmo assim é capaz de não gostar muito. Eu não gosto de ir ao hospital. Então se a igreja é um hospital, eu estou aqui porque eu não gosto? Eu estou aqui obrigado? Alguém te obrigou a estar aqui hoje? Ninguém nos obrigou a estar aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque você quer. Então a igreja ela não pode ser um hospital. Porque se eu vou no hospital somente quando eu estou muito ruim, eu vou buscar a Deus somente quando eu estou muito ruim. E existe uma frase que fala, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Mas infelizmente, muitas pessoas têm buscado Jesus pela dor. Somente em momentos difíceis. E eu não estou falando de gente lá fora. Eu estou falando de nós. E eu me incluo nisso. Quantas e quantas vezes eu não me lembrei de Deus somente no momento de dificuldade? Somente quando eu estava de fato lá no fundo do poço, quando eu estava passando por dificuldade. E aí eu me lembrei de fazer uma oração. Talvez eu já tenha feito tudo. Eu fui atrás, eu busquei, eu tentei resolver o meu problema de todas as formas. E aí quando acabou todas as minhas armas, quando acabou tudo que eu podia fazer, aí eu fui lá e me recolhi a Deus. Falei, Deus, eu não posso fazer mais nada. Sendo que deveria ser o contrário. Sendo que deveria primeiro eu ir diante de Deus e orar e pedir direcionamento para Deus. Talvez muitas coisas que nós sofremos, nós nem precisaríamos sofrer. Porque Deus estava lá só esperando você pedir. Não recebeis porque não sabeis pedir. A palavra de Deus diz isso. Quantas e quantas vezes nós pedimos errado? Então a igreja ela não pode ser um hospital, porque além de eu não gostar do hospital, quando eu estou dentro dele, quando eu estou internado, quando eu estou passando por alguma coisa, a primeira coisa que eu quero é sair de lá. Se eu estou internado, passei alguns dias internado, quando o médico vem e ele olha a prancheta e fala assim, você está de alta, não dá um alívio? Eu vou para minha casa. Eu não tenho pressa de sair daqui, eu não estou falando de tempo. Eu não estou falando de olhar no relógio aqui e falar assim, nossa, já são 10h12, eu preciso terminar o culto 10h30, eu comecei a palavra agora. Eu não tenho pressa de sair daqui. O que eu tenho pressa é de fazer a vontade de Deus. O que eu tenho pressa é de entender aquilo que Deus tem para a minha vida. E o que eu tenho pressa é de fazer a vontade dEle. Ide, fazer discípulos, pregai o Evangelho. É isso que eu tenho pressa. Quantas pessoas ainda não conhecem o Evangelho? Quantas pessoas estão perdidas nesse mundo ainda? Porque talvez o Evangelho não foi pregado para elas, ou porque foi pregado de uma forma errônea, ou porque ainda não caiu em si e entendeu o Evangelho puro e simples. O Evangelho ele não é complicado, meus irmãos. O Evangelho é puro e simples. Depende de mim aceitar ele. Depende de mim ser terra fértil, para que quando jogarem a semente nela, germinar, e eu não sufocar essa semente. A igreja ela não é um elevador, que eu só entro nele quando eu preciso subir. Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso ser salvo. Eu vou para a igreja porque eu preciso. A igreja não é um elevador. Talvez você venha para a igreja só com esse intuito de ser salvo, mas talvez tenha alguém do seu lado que você tenha rancor dele. Talvez o irmão que está sentado do seu lado, você
porque esse elevador ele precisa subir. Só que o mesmo elevador que sobe, ele também desce. O elevador ele só não sobe, ele também vai para baixo. Meus irmãos, eu não preciso fazer as coisas por obrigação. Eu quero estar aqui porque eu preciso de transformação. Mas afinal de contas, então, o que é a igreja? 100 anos depois de que Cristo foi crucificado e ressuscitou, 100 anos, haviam em todo o mundo 20 mil cristãos, já denominados cristãos, 20 mil cristãos 100 anos depois. Depois de 300 anos que Cristo havia sido crucificado, ou seja, 200 anos depois dos 20 mil cristãos, já havia 25 milhões de cristãos no mundo. Os discípulos, quando Jesus foi crucificado, ficaram trancados dentro de casa. E a palavra de Deus fala que os discípulos ficaram trancados dentro de casa com medo. Até que chegou, o que nosso irmão Samuel comentou, Jesus chegou e disse: paz esteja convosco. E aí sim, Jesus deu as últimas instruções para eles. E aí nós vemos lá em Atos 2, onde eles estavam reunidos, e foi chamado dia de Pentecoste. Eles estavam reunidos num lugar e vieram sobre eles línguas de fogo repartidas. Tocaram sobre cada um deles e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Depois que isso aconteceu, Pedro saiu, colocou a cara para fora, pregou o Evangelho. 3 mil pessoas se converteram na primeira pregação de Cristo. 3 mil pessoas. Na segunda pregação de Pedro, 5 mil pessoas se converteram. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Então 25 milhões de pessoas se converteram em 300 anos depois de que Cristo foi ressuscitado, crucificado e ressuscitado. Esse é o poder da igreja. É isso que nós precisamos fazer, é pregar o Evangelho. Nós não precisamos simplesmente receber o Evangelho, mas nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar de Deus. O máximo que aconteceu foi as pessoas discordarem da nossa opinião. O máximo que aconteceu foi as pessoas talvez discutirem com a gente. Mas até hoje eu nunca tomei um soco na cara por conta do Evangelho. Eu nunca tomei uma chibatada por conta do Evangelho. Eu nunca fui preso, eu nunca tomei um processo por conta do Evangelho. Sendo que muitos cristãos estão nos campos missionários pregando o Evangelho e morrendo por ele. Essa pregação que eu falei, que Deus me deu lá em janeiro de 2018, o tema da ministração era exatamente esse: você está pronto para morrer por Jesus? Só que eu não estava pronto para pregar aquela palavra. E quando eu subi aqui e preguei o Evangelho, o Espírito Santo tinha me dado um direcionamento muito claro: é morrer pelo Evangelho. Só que eu quis dar uma amenizada na palavra. E aí eu mudei, troquei e falei: morrer por pecado. Só que todos esses anos, Deus tem vindo me moído e tem falado assim: não foi isso que eu falei para você pregar. É morrer por mim, é morrer pelo meu Evangelho. Tem nossos irmãos morrendo pelo Evangelho de Cristo, enquanto muitas vezes nós estamos de braços cruzados, sentados na nossa casa, no conforto da nossa casa, ouvindo talvez uma ministração pelo YouTube. Ah, hoje eu estou feliz, deixa eu ver uma ministração que vai me deixar mais feliz. Ah, hoje eu estou triste, hoje eu estou angustiado, deixa eu ver, pregação sobre angústia. Eu não posso assistir o que eu quero assistir, eu não posso ouvir o que eu quero ouvir. Eu preciso ouvir aquilo que eu preciso ouvir. É aquilo que vem quebrando, meus irmãos. Os melhores cultos que eu participei sentado não foram aqueles que eu saí alegre, que eu saí feliz, foram aqueles que eu saí quebrado e eu falei assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Foram esses cultos que me mudaram, foram esses cultos que abriram a minha mente. É isso que é o Evangelho. Esse que é o Evangelho de Cristo. Nós estamos passando por momentos de tribulações, meus irmãos. Eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários. André Valadão pregou uma palavra muito específica sobre o orgulho LGBTQIA+. E ele está sendo processado de todos os lados. André Fernandes, que é um outro pastor também da Lagoinha, pregou o Evangelho puro e simples, como ele deveria ser pregado, está sendo massacrado.
E ele não está sendo massacrado só por aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, não. Eles estão sendo massacrados por pessoas de dentro da igreja, por pastores que deveriam conhecer a palavra como ela é, e foi distorcido o Evangelho. Glória a Deus. Paul Washer pregou o Evangelho de uma forma sobrenatural, foi crucificado, apedrejado. Paulo Silva e tantos outros pregadores que têm se levantado pregando o Evangelho verdadeiro, sem medo do que as pessoas vão pensar. E é esse Evangelho que nós temos buscado, meus irmãos. Aleluia. Eu não estou preocupado com a vida do André Valadão, o que ele tem feito de certo, o que ele tem feito de errado. Não estou preocupado com o André Fernandes, se ele é visto como um coach ou se ele é visto como um pastor. Não estou preocupado com o Anderson Silva, um pastor todo tatuado até a cara, que fala um monte de besteira. Eu estou preocupado quando eles estão pregando o Evangelho verdadeiro, puro e simples. Enquanto ele tem pregado o Evangelho verdadeiro, aquele de confronto, arrependa-se, volte ao princípio, largue os seus pecados, eles vão ter o meu apoio. Aqueles que subirem em cima do púlpito falando a verdade terá o meu apoio. Eu não estou aqui preocupado, e Deus sabe, meus irmãos, o quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho chorado diante de Deus. Quando eu chego diante de Deus e falo assim: Deus, o Senhor tem me levantado para pregar o que muitas pessoas não têm coragem de pregar. E isso é perigoso, porque eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, e Deus sabe o quanto eu tenho orado e chorado diante deles, falando assim: Senhor, cuida da minha família. Porque se um dia eu for preso pelo seu Evangelho, eu não vou negar Cristo. Amém. Glória a Deus. E eu não tenho medo, essa pregação ela está sendo também gravada. E ela vai para o YouTube. E eu não tenho medo de falar alguma coisa aqui se as pessoas do mundo vão interpretar de forma errada. Eu não estou preocupado com a opinião das pessoas. Eu estou preocupado com o que a Bíblia me diz. Se a Bíblia diz que é pecado, não me interessa. Não importa se você é viciado em pornografia, se você é viciado em drogas, se você é gay, se você é lésbica, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz que é certo e o que a Bíblia diz que é errado. Glória a Deus. Você não está aqui para ouvir aquilo que você quer ouvir. Eu não estou aqui para pregar aquilo que eu quero pregar. Quantas vezes eu subi aqui querendo pregar alguma coisa e eu preguei aquilo, só que não era o que Deus queria que eu pregasse. Quantas vezes eu falhei como igreja? Se Deus me deu um ministério da palavra, eu tenho que pregar o que Ele quer, não o que eu quero. Eu não tenho que aliviar. E se eu subo aqui hoje pregando essa palavra, é porque eu fui pregado nessa palavra muitas e muitas vezes sozinho no meu quarto. Quantas vezes Deus tem me quebrado e Ele tem falado que é chegado o momento de arrependimento. É chegado o momento de voltar ao primeiro amor. É chegado o momento de pregar o Evangelho. Você não precisa sair por aí com um alto-falante gritando: Jesus está voltando. Você precisa pregar o Evangelho para as pessoas que estão próximas de você, falando a verdade, sem medo do que elas vão falar. Amém. Porque se você está pregando o Evangelho para alguém e você é confrontado e você dá um passo atrás, o mundo está da forma que está, meus irmãos, porque nós falhamos como igreja. Se chegou ao ponto que chegou, é porque nós, como igreja, falhamos. A igreja tem um papel importante na sociedade e um deles é manter os princípios. Quando os princípios são quebrados, a humanidade se perde. Eu não estou falando que o pecado de um homossexual é maior do que o meu pecado. O pecado de uma pessoa que é viciada em pornografia é maior do que o meu pecado. Eu estou falando que todos nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Todas as pessoas que estão aqui já nasceram pecando. E se você ainda não buscou arrependimento, é chegado o tempo, meus irmãos. Eu não sei quando Jesus vai voltar e eu não sei quanto tempo nós temos para nos consertar. Pode ser que a gente saia daqui, o céu se abra e Jesus volte hoje. Eu não sei. Então eu não quero chegar diante de Deus e Jesus olhar para mim e falar assim: eu não te conheço. Nunca vi você.
mesmo impondo as suas mãos, expulsando demônios. Eu não quero chegar diante de Jesus e não ser conhecido por eles. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta ela não bate, a porta ela é fechada. Se a palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, é a igreja que está metendo o pé na porta e está invadindo o inferno. Amém. Só que muitas vezes nós temos o sofisma entendendo que nós somos a porta. Nós queremos nos blindar para que as pessoas com pecado não entrem dentro da igreja. Parece que nós estamos com a porta fechada e o inferno está metendo o pé na nossa porta querendo entrar, sendo que é o contrário. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, que somos a igreja. Somos nós que precisamos invadir o inferno, saquear o inferno. Meus irmãos, foi feita uma pesquisa de 100 pessoas que perguntaram se já tinha frequentado um culto ou se frequentavam um culto. De 100 pessoas, 70 falaram: não frequento e não pretendo frequentar. 30 pessoas falaram: já frequentei e posso voltar a frequentar. E essa pesquisa foi levada em conta que essas 30 pessoas que falaram já frequentei e pretendo ou posso até voltar a frequentar, voltaram a frequentar. Só que vamos pegar um exemplo daqui. Nós temos uma estrutura. Essas 30 pessoas saem de lá e vêm para cá. Nossa igreja infla. E nós falamos assim: glória a Deus, o evangelho está sendo pregado, pessoas têm sido alcançadas. E amanhã ou depois, no ano que vem, abre uma igreja maior aqui do lado, abre uma igreja maior lá do centro histórico, com uma estrutura melhor, com um telão melhor, com um louvor melhor, com alguma coisa melhor. Essas 30 pessoas que têm já uma predisposição a isso, vão sair daqui e vão para essa outra igreja que talvez tenha uma estrutura melhor. Chegando lá, o pastor vai falar assim: glória a Deus, o evangelho está sendo pregado, estamos crescendo. O evangelho está crescendo? O reino de Deus está sendo expandido? São as mesmas 30 pessoas que saíram de um lugar e estão indo para o outro, enquanto as 70 pessoas que não têm uma predisposição ao evangelho continuam da mesma forma. Isso é responsabilidade minha e sua, meus irmãos. Não é responsabilidade do pregador somente subir aqui e pregar uma palavra. É responsabilidade nossa, como cristão, pregar aonde a gente está. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu círculo de amizades. O seu trabalho é o campo missionário maior que tem, meus irmãos. Maior que tem. Lá na nossa barbearia, na nossa empresa, a gente recebe por volta de 500 pessoas todos os meses. Olha o campo missionário que nós temos. O evangelho tem sido pregado, mesmo que aos poucos o evangelho tem sido pregado. Nós já vimos grandes coisas acontecer ali. O que nós não podemos é nos preocupar com o que as pessoas estão pensando de nós. Porque as pessoas que estão lá fora não estão preocupadas com o que nós pensamos delas. Nós precisamos tomar um posicionamento e de fato fazer aquilo que Jesus tem nos chamado para fazer. Então o que é a igreja? A igreja, primeiramente, ela é uma família. Nós somos uma família. Uma família que se ama. Se eu simplesmente gosto de uma pessoa, se ela fizer algo para mim, eu já não falo mais com ela. Eu já não gosto mais dela. Mas nós nos amamos. E eu falo isso para os meus discípulos. Sempre que eu começo a discipular alguém, eu falo: eu tenho duas coisas que é certeza. Jesus vai voltar um dia. E a segunda é que um dia eu vou te decepcionar. Eu sou falho, meus irmãos. Extremamente falho. Eu falho todos os dias. Então talvez você só tenha contato comigo uma vez por semana. Talvez nem isso. Talvez você só conversou comigo na porta de entrada. Você só viu um sorriso meu. Mas quem convive comigo dia após dia sabe o quanto difícil eu sou, meus irmãos. Então eu falo para todos os meus discípulos: duas certezas, Jesus vai voltar e eu vou te decepcionar, mas não me deixa não, me ensina. Então nós somos uma família, porque uma família ela se ama de verdade. Então quando alguém da nossa família faz alguma coisa que nós não gostamos, nós não deixamos de amar ela. Quando a minha filha faz alguma coisa que eu não gosto, eu não deixo de amar ela por conta daquilo que ela fez. A igreja é uma família. Eu não vou ler, mas lá em Atos 2,44, depois se você quiser ler, Atos 2,44, eles estavam vivendo uma família, ajudando uns aos outros, colaborando uns com os outros. O
que uma igreja é também, meus irmãos? É um corpo para Cristo. E quando eu falo um corpo, cada igreja tem um papel importante. Cada congregação tem um papel importante. A Paz Church tem um papel importante. A Paz Church faz o papel de um braço no corpo. A Assembleia de Deus faz o papel de outro braço. A Igreja Batista faz o papel de uma perna. E tantos outros nomes fazem o papel de uma parte do corpo. Talvez você está aqui hoje porque você gosta e se identificou com a forma que nós conduzimos o culto, com o nosso louvor, com o tipo de palavra. Mas tem pessoas que são do meio pentecostal que não conseguem congregar na nossa igreja. Tem pessoas que precisam de um culto mais avivado. E tem pessoas que estão aqui que não conseguem frequentar um culto mais avivado. É por isso que é importante cada congregação, cada igreja ser uma parte do corpo, porque tem pessoas diferentes, de opiniões diferentes. E nós precisamos reunir essas pessoas, treinar essas pessoas e enviar essas pessoas. E a igreja, ela não é um prédio, mas ela é um templo. Se você pegar desde o princípio, qual era o templo em Gênesis? Era o jardim. O jardim do Éden era um templo, aonde Deus habitava. Se você pega em Êxodo, o templo era o tabernáculo. Se você pega no período de Reis, o templo foi aquele que Salomão construiu. A presença de Deus estava naquele lugar. E o templo, depois da vinda de Jesus, se tornou nós. Deus ele não quer mais habitar em templos feitos pelas mãos dos homens, mas Ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. A palavra de Deus nos garante que quando nós estivermos diante das autoridades, e eu volto a dizer, que se nós pregarmos o Evangelho verdadeiro, pode acontecer de nós sermos proibidos de pregar o Evangelho, e talvez sermos presos, que foi o que aconteceu com todos os outros discípulos de Jesus. Nenhum deles ficou no comodismo, todos eles foram presos, foram mortos. Nenhum deles morreu de causa natural, eles morreram pelo Evangelho. Mas a palavra de Deus nos diz para nós não nos preocuparmos quando nós estivermos diante das autoridades, porque o próprio Espírito Santo que habita em mim e habita em você vai falar por nós. Amém. Nós não precisamos nos preocupar, meus irmãos. Nós precisamos ter a nossa mente, os nossos olhos fitos na eternidade, porque nós estamos aqui por um curto período. Essa vida ela não é eterna. Não é como algumas religiões pregam que nós vamos morrer e depois nós vamos voltar, que nós vamos morrer e nós vamos ficar vagando. Nós vamos morrer e depois disso nos resta a vida eterna ou o inferno. Não tem outra opção, meus irmãos. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Essas duas opções. Não tem outro caminho. E eu queria pedir para a equipe de louvor já subir aqui enquanto eu finalizo. Talvez você não estava preparado para um tipo de palavra desse hoje. E se eu falar para você que a pregação que eu fiz não foi essa? Se você pegar o esboço que eu tenho aqui, não foi essa a pregação que eu fiz. Mas hoje eu saí de manhã e falei, Deus, fala. Conduza o culto hoje. Eu não quero pregar o que eu quero pregar. Eu não quero estudar a palavra e ministrar aquilo que eu quero, aquilo que eu estudei. O tema da palavra foi o que eu falei, seja a igreja. E nem era esse. Se você pegar aqui, ó, eu risquei, eu escrevi de vermelho, seja a igreja. E eu risquei até o começo da pregação, porque eu não queria me pegar no começo da pregação. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus vai fazer, meus irmãos. Deus tem feito algo grandioso no Brasil. E grandes líderes têm enxergado isso e têm se levantado. E eu não sei você, mas eu não quero ficar para trás. Eu não quero ficar da mesma forma que eu entrei, da mesma forma que eu me converti, porque quando eu me converti eu ainda era muito imaturo. Eu ainda era uma criança na fé. E eu não quero passar os próximos 10 anos de convertido da mesma forma. Eu não quero pegar a Bíblia para ler só quando eu preciso buscar alguma informação. Eu não quero entrar no meu quarto e orar só quando eu tiver algum problema. Eu
preciso e nós precisamos buscar a Deus todos os dias, independente das circunstâncias, meus irmãos. Porque se não for para morrer pelo Evangelho, se não for para dar nossa vida pelo Evangelho, não faz sentido nós sermos cristãos. A palavra de Deus diz, qual é o maior mandamento? Amais uns aos outros. E o segundo, ide, pregai o Evangelho para toda criatura. Não vivamos para nós, vivamos para Cristo. Todos os dias, não só de domingo, não só das 9 às 10h30, não só na quarta-feira, que é dia de célula, mas todos os dias da nossa vida, nós precisamos ser mais cristãos lá fora do que aqui. Muito mais lá fora do que aqui. Para que as pessoas vejam Cristo em nós e vidas sejam transformadas e alcançadas. Eu queria pedir para você se colocar de pé, nós vamos orar já para encerrar. Eu não sei qual era a sua expectativa no dia de hoje. Eu não sei qual é a situação que você está passando. De verdade, eu não sei. O que eu sei é que, independente do que está acontecendo, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos levar a Cristo para as pessoas. A partir do mês que vem, o nosso culto vai ser multiplicado. Vocês podem ver que já está pequeno o espaço que nós estamos. O nosso culto vai ser multiplicado e eu não quero que aquelas 30 pessoas saiam de outra igreja e venham para cá, a não ser que Deus mande. Terminou o seu tempo nessa igreja, terminou o seu tempo nessa congregação, vá para a Paz Church, porque lá eu vou fazer grandes coisas, a não ser que seja isso. Mas de verdade, meus irmãos, eu quero buscar pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para que o Evangelho de Cristo seja de fato multiplicado, pessoas sejam salvas, restauradas. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa mensagem que o Senhor nos trouxe. Nós te pedimos perdão, Espírito Santo, porque muitas vezes nós falhamos como igreja do Senhor. Quero te pedir perdão, Espírito Santo, porque muitas vezes nós fomos frios. Porque muitas vezes, assim como o seu Evangelho falou, nós não fomos nem frios e nem quentes, mas nós fomos mortos. E nós fizemos com que o Senhor tivesse a vontade de nos vomitar. Nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor venha trabalhar em nosso coração. Para que o Senhor cresça dentro de nós e que nós possamos nos diminuir a cada dia, Senhor. Para que o Senhor nos dê estratégia para pregar o seu Evangelho. Espírito Santo, nós pedimos para que, assim como a sua palavra diz, para nós não nos preocuparmos com o que nós vamos falar quando nós estivermos diante das autoridades. Nós te pedimos que, assim como nós somos confrontados com o Evangelho, que o Senhor nos dê palavras de sabedoria, de conhecimento, Senhor, para que quando nós estivermos diante de autoridades que são contra o Evangelho, que não acreditam na sua palavra, que, Senhor, vão contra aquilo que nós cremos, que o Senhor possa nos dar sabedoria diante da sua palavra, para confrontar ideias, Senhor, mudar opiniões, levar o seu Evangelho. O nosso papel, Senhor, não é convencer as pessoas. O nosso papel é pregar o seu Evangelho. O papel do Espírito Santo é convencê-la. Então eu te peço, Espírito Santo, nos capacite. Esteja junto conosco todos os dias. Crie circunstâncias para que o seu Evangelho possa ser pregado através das nossas vidas, Pai. Que nós possamos tirar toda a mornidão das nossas vidas. Que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar o que está acontecendo no mundo. O mundo tem sido dominado pelo maligno, por aquele que é o príncipe daqui dessa terra, Senhor. Satanás não tem brincado de ser Satanás e nós não queremos brincar de sermos cristãos. Senhor, nos capacite. Nos capacite, Senhor, para pregar o seu Evangelho verdadeiro. Que nós possamos ir de confronto com ideologias vindas do inferno. Que nós possamos não aceitar, Senhor, entrar nessas ideologias. Nós sabemos que o diabo ele é sorrateiro, que ele vem com ideias sutis e que tem tentado colocar isso dentro das igrejas. Nós cancelamos em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nós aceitamos todas as pessoas aqui, mas nós declaramos para o inferno que não é tudo que nós aceitamos. Nós não aceitamos o pecado aqui enraizado, Senhor. Nós não aceitamos as pessoas que estão acomodadas no pecado, simplesmente sentadas e não tendo uma mudança de vida, Senhor.
pregar o seu evangelho todos os dias, até que ele venha. Até o dia que o Senhor voltar, Senhor. Nós cremos na sua volta. E nós declaramos: Maranata, a hora vem, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que nós estejamos prontos, vestidos com vestes brancas, limpos e puros diante do Senhor. Nós queremos estar diante do Senhor, limpos, livres de todo pecado, Senhor. Nós sabemos que nós não podemos estar totalmente puros, mas nós sabemos e nós queremos nos limpar e nos purificar até o dia que o Senhor voltar. Nós queremos lutar contra a nossa carne, Senhor, todos os dias, até que o Senhor venha. Antes de finalizar, meus irmãos, eu não posso terminar essa mensagem perguntando se há alguém aqui hoje que talvez ainda não fez, que não conheceu Jesus, que não levantou a sua mão e reconheceu Ele como Senhor. E essa palavra falou com você, e hoje você quer reconhecer Jesus. Levante a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Se você quer reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levante as suas mãos e eu quero orar por você. Não deixe esse momento passar. Ou talvez um dia você já caminhou com Jesus, você já andou com Ele, mas está afastado dos caminhos dele. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para você voltar aos caminhos de Deus. Não deixe passar, Senhor. Não deixe passar esse tempo. Se você quer reconhecer Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Glória a Deus. E todos aqui já reconheceram Jesus, já sabem que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a unção, a consolação e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.